Você já ouviu falar de perfis comportamentais? Sim, a questão de você entender como que você funciona em relação aos seus comportamentos. Durante muitos anos, eu usei várias ferramentas, várias formas de entender como que nós funcionamos. Então, eu não sou apegado a uma ferramenta, ou outra, algum método ou outro. Eu, na realidade, acredito que seja eterno enquanto dure algo que nos ajuda a nos entender muito mais. Então, há mais de 10 anos, praticamente quase 15 anos, eu uso uma ferramenta que faz a avaliação do nosso perfil comportamental. Gente, não é avaliação de personalidade, ok? É para entender as nossas preferências comportamentais, porque as pessoas todas são diferentes. E nós temos preferências comportamentais. Na realidade, nós demonstramos os nossos comportamentos com as nossas atitudes e isso traça, de certa forma, o nosso perfil comportamental. Então, aqui eu uso o conceito DISC, D-I-S-C. O que significa o conceito DISC, D-I-S-C? D de dominante, I de influente, S de segurança e o C de conformidade. Esse é um estudo que acontece ali 400 anos antes de Cristo. Hipócrates começou a fazer um estudo muito mais profundo sobre essa questão do comportamento humano, para entender como que as pessoas funcionam. E daí surgiu esse conceito, que na época ele chamava algumas pessoas, esse é fleumático, esse é sanguíneo, para entender um conjunto de comportamentos por detrás de cada perfil comportamental. Aí, muitos anos, lógico, depois do ano de 1940, 1950, William Moulton Marston, ele começou a analisar as pessoas que ele considerou pessoas normais, que de certa forma não tinha nenhuma patologia. E aí ele escreveu Emoções das Pessoas Normais, para entender como as pessoas funcionam. E aí ele começou a entender que existe um grupo de pessoas que demonstram, através dos seus comportamentos, pensamentos antagônicos. E esse grupo de pessoas são pessoas que demonstram comportamentos que são mais focados em quê? Em tarefas. Vocês conhecem pessoas que são focadas em tarefas, em execução, em fazer e acontecer? Pois bem, no outro extremo oposto, tem um outro grupo de pessoas que tem um pensamento, um comportamento que demonstra mais um pensamento positivo e principalmente um foco muito maior nas pessoas. Então tem essa questão das extremidades. Então, enquanto um grupo de pessoas tem mais foco em tarefas, o outro grupo de pessoas tem mais foco em pessoas. Ah, eu consigo ter foco nos dois? Sim, mas quando você tem diretamente uma extremidade é muito mais forte, consequentemente, você tem mais dificuldade do seu oposto. Então, quem tem mais facilidade em ter foco em tarefa, tem provavelmente, não são certezas, mas provavelmente no seu comportamento tem que prestar mais atenção no aspecto pessoas. É assim que funciona. Então vamos lá. Um grupo de pessoas foca em tarefas e um grupo de pessoas foca em pessoas. O grupo, existe metade, vamos fazer a metade disso aqui. Metade do grupo que tem foco em tarefas e metade do grupo que tem foco em pessoas tem comportamentos que demonstram iniciativa. Sai fazendo, vai para o front. Conhece pessoas assim? Ou talvez você se identifique assim? Pois é, então vai para o front. A outra metade, que tem foco em tarefas e também foco em pessoas, tem uma facilidade maior em que? Acabativa. Sempre termina aquilo que começa. Bom, se eu falei das extremidades, então aquele que tem facilidade em iniciar, tem muita iniciativa, qual é a dificuldade? Não é que não consegue, é dificuldade. Dificuldade em acabativa. Então, aquele que tem facilidade em acabativa tem dificuldade no quê? Iniciativa. Então, olhando para tudo isso, nós temos 4 quadrantes. Se você imaginar um círculo agora, na parte de cima, tarefa, na parte de baixo, pessoas, do lado de cá, iniciativa e desse lado, acabativa, nós temos 4 quadrantes. E nesses 4 quadrantes, cada quadrante determina um perfil comportamental. E para cada quadrante eu vou convidar você a colocar uma letra agora. Qual é a letra do primeiro quadrante? D de quê? Dominante. A segunda letra aqui embaixo, I de influente. A terceira letra nesse outro embaixo aqui, extremo oposto aqui, S, segurança, e aqui C, de conformidade. Olhando para o foco na pessoa de dominância, para abreviar agora, vamos chamar aqui pessoas com alta dominância. Alta dominância, ou abreviando mais ainda, alto D, é uma pessoa que tem foco em status, resultado e ama desafio.
Como que você se relaciona com essa pessoa? Sendo direto e objetivo, falando de resultado, de entrega, fazer acontecer. A facilidade de trazer resultado é impressionante. A dificuldade é ouvir, se relacionar, se integrar com as pessoas. Faz sentido para vocês? Pois é, mas nós temos os 4 perfis, só que um é maior do que o outro em termos de intensidade quando você demonstra os seus comportamentos. Não é o que nós somos, é como nós demonstramos os nossos comportamentos. Se você vai para um outro país, você não conhece o idioma, você precisa aprender o idioma desse país. Então a questão do DISC é a mesma coisa. Para você entender a língua do outro, o idioma do outro, você tem que aprender como ele funciona. Essa analogia vai ficar muito mais fácil para você se comunicar. Agora, o Auto-I, né, que é o quê? Foco em pessoas e iniciativa, é do relacionamento, mas na questão do quê? Se conecta rapidamente com as pessoas, é extremamente criativo, conversa com todo mundo, energia em alta, otimista, motivador. Essa é a facilidade. Cria um ambiente harmonioso, agregador, assim, num nível absurdo. Qual a dificuldade desse perfil? Foco, resultado. Ele primeiro tem que falar das relações, dos sentimentos, das emoções, antes de falar de resultado e entrega. Então, desafios, prestar atenção no quê? No foco, na consistência, terminar tudo aquilo que começa. Mas são ótimos para, de certa forma, criar aquele ambiente maravilhoso, um ambiente psicologicamente saudável. Então, eu já falei do D, falei do I. Agora o S. O S vem da questão da segurança. O S é um perfil extremamente planejador, extremamente profundo. Uma atividade por vez é importante para ele. Tem dificuldade de sair da zona de conforto, mas dos 4 perfis é o perfil que mais se relaciona com as pessoas no nível de profundidade. Porque são mais introspectivos, são melhores ouvintes, considerados de certa forma, sem julgamento, mas mais leais, porque ele mantém aquela amizade com consistência, com follow-up constante, observando, ouvindo o outro, ajudando. Tem algumas dificuldades, como, por exemplo, dizer não, mas dá uma atividade para ele, dá recurso para ele, dá suporte para ele e termina tudo aquilo que começa com profundidade. Esse é o S. Agora o C, conformidade, vem da questão dos detalhes, mais sistemático, mais focado no detalhe, mais focado na questão da consistência, o que, quando, por quê, de que forma, tem que ter todos os detalhes, comprovando, muito detalhista nesse aspecto, ou seja, qualidade total. Quem vive sem essa qualidade total? Pois é. Essa é a facilidade. Qual que é a dificuldade desse perfil? Pensar fora da caixa, arriscar, não sabe que feito é melhor do que perfeito. Muitas vezes é muito perfeccionista, muito detalhista, isso pode atrapalhar a visão sistêmica, a visão do todo. Então, em conjunto, nós temos o DISC, esse conjunto de perfis. Eu ensino há mais de 15 anos como liderar com criatividade através do perfil DISC, como você entender as suas emoções através do perfil DISC, qual que é o medo de cada perfil olhando para o perfil DISC, como que você potencializa o seu poder de influência olhando para o perfil DISC, como que você se conecta com as pessoas olhando para o perfil DISC. Você gostou desse conteúdo? Eu tenho certeza que ele vai fazer a diferença na sua vida para você vender melhor as suas ideias, se conectar com as pessoas, liderar e se relacionar. É isso aí, gente.